E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus possa nos ajudar nessa nossa tarefa de hoje. Nós estamos estudando o capítulo 13, no Gabinete do Ministro. No programa passado, a gente conversou sobre o diálogo que Clarencio teve com a senhora que foi pedir um favor a ele. E o André Luiz, a gente viu que está acompanhando todo o diálogo. Essa senhora, ela foi pedir ao Clarencio que ela própria, ela quer vir à terra para ajudar os filhos. Ela diz reconhecer que Deus é bom, é justo, é sábio, mas ela só fala isso da boca para fora, porque na realidade ela não sente isso, porque ela se acha até melhor que os anjos guardiães dos filhos. E o Clarencio vai começar a explicar a ela que para que qualquer pessoa, não só ela, qualquer um, que queira interceder em favor de alguém, precisa de ter humildade, precisa de ter espírito de serviço e de cooperação. A gente lembrou no programa passado que Jesus já nos alertou quanto a isso, que nós deveríamos conseguir amigos com a riqueza das nossas injustiças, mesmo nós sendo espíritos maus ainda, né, desequilibrados, nós deveríamos plantar simpatia, porque é da lei, é dando que se recebe, é plantando que se colhe. E aí o ministro Clarencio pergunta a essa irmã o que ela fez lá, o tempo que ela estava na colônia, o que ela tinha feito? Quantos bônus horas ela tinha adquirido? A gente conversou um pouco também sobre a questão do bônus hora, que o bônus hora é um símbolo, né, do pagamento de nosso lar quando você trabalha. A gente até comentou que seria um plus, alguma coisa a mais, né, que se recebe quando você trabalha pela colônia, não só em seu benefício, que é lógico, né, porque quem trabalha, o primeiro beneficiado é o trabalhador, porque desenvolve a sua inteligência, a sua disposição, os seus sentimentos, mas você pode conseguir algo a mais. E ela relata que ela só trabalhou 304 horas, num total de 2.190 horas. Então não teria nada demais se ela estivesse na colônia há um mês. Mas essa senhora estava na colônia há 6 anos. Mais de 6 anos. Há mais de 6 anos. Aqui o Marco ainda está puxando a botou ali, coitada. Escreveu ali, está ali. Há mais de 6 anos. Aí ela realmente, então, não teria problema ter 304 horas se você estivesse na colônia, porque são 34 dias trabalhados, né, Marco? 38. 38. Então, tá, se você está na colônia... Você trabalhou 8 por dia. É isso. Se você trabalhou 8 horas por dia, mas se você está 2 meses na colônia, não tem problema, porque 2 meses são 60 dias. Mas ela estava há 2.190 dias. Então, ela passou a maior parte do tempo em nosso lar fazendo nada, não é? Vendo o tempo passar. Se fosse Itapuã, ela estava deitada na rede tomando água de coco. Mas a gente comentou que nós também precisamos vigiar o próprio comportamento, porque às vezes a dona preguiça, que a gente ainda
gosta de albergá-la em nós, às vezes a gente ainda fica com um pouco de preguiça, com má vontade, né? A gente comentou também que ninguém está aqui para julgar o comportamento dessa senhora, até porque muitos de nós temos o mesmo comportamento muitas das vezes. A gente trabalha por obrigação, a gente ainda não entende que o trabalho é divino, é lei. A gente vai precisar aprender a entender e trabalhar com prazer, seja em qualquer situação, não é? A gente ainda não conseguiu aprender isso. Por isso, a gente está por aqui ainda vai encarnar muitas vezes, ainda no planeta de prova e expiação, porque a gente não entende que o trabalho, qualquer que ele seja, é para Deus, não é para o patrão, é para Deus. E, em essência, para nós mesmos, porque sem trabalhar é como uma enxada. A enxada sem trabalhar enferruja. Nós, seres humanos, se a gente não trabalhar, e abrindo um parênteses, a gente não está falando aqui de trabalho remunerado, não. Trabalho, como os espíritos entendem, é toda ocupação útil. Então, você pode até estar desempregado, mas você pode estar trabalhando. Você está sem emprego, mas não está sem trabalho, porque você pode desenvolver muitas atividades. Ela não fazia nada. Ela, infelizmente, aí o Clarencio, né, pergunta a ela sobre a quantidade de bônus hora que ela tem, quer dizer, de serviço trabalhado, e ela só diz esse pouco. E aí a gente também viu que ele tentou colocar ela para fazer 4 tarefas diferentes no nosso lar. Trabalhar no Ministério da Comunicação, no Ministério do Esclarecimento, do Auxílio da Regeneração. E ela não se adaptou a nada. Porque ela, esse comportamento dela é o que a gente às vezes tem também. A gente acha que o problema nunca é nosso, é sempre do outro. Então, todo lugar que ele colocava ela para trabalhar era gente ignorante, chefe austero, tudo era problema, menos ela. Mas aí quando a gente percebe que nenhum lugar serve, aí a gente já tem que ficar esperto, porque aí o problema já não é do lugar, o problema é da pessoa, né? Foi isso que a gente viu no programa passado. E lembrando que no final, né, Tereza, quando o Clarencio, quando ela relata para ela todos os locais, são 4 os locais de trabalho que foi oferecido, ele diz assim: talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. E nós também, lembrando que nós no último programa também falamos dessa questão de se recolher deliberadamente para não trabalhar. E aí nós invertemos a situação, se fosse o caso de um ente que ela está aqui, ela está desencarnada, os filhos estão encarnados. E fosse o contrário, os filhos estivessem desencarnados e ela continuasse encarnada. E ela se recolhesse deliberadamente ao seu repouso. Aí, traduzindo para a nossa realidade aqui do dia a dia que nós vemos acontecer, nos fecharmos no nosso quarto e não queremos saber de nada, de mais ninguém, fugindo da situação do trabalho, né? Que é o que vai nos salvar a situação de angústia, de agonia. E aí, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec coloca o título Bem e o Mal Sofrer, colocando uma mensagem do Espírito Lacordaire, dizendo assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque ela está aflita, ela está sofrendo, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as palavras bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aí o detalhe que nos interessa mais aqui no caso dela. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Porque faltando coragem e dando asas a campo aberto, portas abertas ao desânimo, nós não conseguimos sintonizar com a ajuda divina que é através dos bons espíritos. Aí fica difícil,
não é? Que é o que o Clarencio está tentando ajudá-la, no caso, se estivéssemos encarnados. Então, ele é bem claro aqui, o Lacordaire, em dizer que o desânimo é uma falta, que Deus recusa nos consolar desde que nos falte coragem, porque tem que ter. Tem que ter a coragem de enfrentar a situação. No trabalho, no caso dela lá, ela teria que trabalhar para poder ajudar os filhos. E no caso aqui, se fosse o contrário, desencarnação dos filhos, teríamos que trabalhar para sintonizar com eles também. Porque eles estariam talvez vendo a nossa angústia. Os entes queridos que partem, gente, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles estão vendo a nossa angústia, o nosso sofrimento. Será que eles estão gostando disso? Não. Não, claro que não. Nós gostamos de ver alguém que nós amamos angustiado e sofrendo? Não, que é o que eles ficam vendo, né? A nossa revolta contra Deus, isso só prejudica cada vez mais o estado deles. Então, invertendo a situação do raciocínio aqui, para nós, na realidade nossa aqui de encarnados, é bom nós sempre observarmos isso. Isso. Aí nós vamos começar a ler hoje a partir do parágrafo 29º. Depois de que ela falou que ela não conseguia se estabelecer em nenhuma ocupação, o Clarencio vai continuar as explicações. Pois note, minha amiga... Mas espere só um pouquinho, Teresa. No último nós lemos... Chefes ásperos. Lemos. Tá. Lemos. Porque é um detalhe, né? Nós lemos. Era também impossível continuar ali. Nesse lugar, o Ministério do Esclarecimento. Disse é impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fui estranhos, chefes ásperos. A gente leu. Até foi os 4 lugares que ela passou. E agora o Clarencio vai começar a falar para ela, né? Esclarecer mais um pouquinho para ver se ela... se abre o entendimento dela. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Então, para ajudar alguém ou se ajudar a si mesmo, você precisa trabalhar e ser humilde, porque parado, a água parada vira lodo, vira, né, pútedra, sem movimento, né? Para ajudar alguém e ser ajudado. E né? humildade para receber o auxílio, você ser humilde bastante para entender que você está necessitado. E ela não tinha nenhuma dessas, ela não teve nenhuma dessas 2 práticas. Ela nem trabalhou e nem era humilde, porque ela a gente já viu isso lá quando ela falou que ela pessoalmente queria vir ajudar os filhos. Como se o anjo da guarda deles não funcionasse. Nós temos um caso assim interessante também, no livro Ação e Reação, também de André Luiz, no seu capítulo 16, intitulado Débito Aliviado. Né? É um caso do Adelino Correia, o personagem do livro. Ele está encarnado, passando por sérias dificuldades, doença e financeiras, e aí no plano espiritual, amigos espirituais assistiam-no atentos. E aí relata o André Luiz: doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós e, demonstrando gozar de intimidade do orientador de nossas excursões, falou-lhe. Então ela foi falar com o orientador. Assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. E tem várias feridas no corpo todo. Olha a resposta do orientador, que é o Silas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho, porque pensa ele nas necessidades dos outros sem refletir nas necessidades próprias. Né? Ele coopera com todo mundo, é a lei de cooperação divina. Isso, a lei de cooperação, que é o que o Clarencio explicou para ela aqui, né? Ele coopera com todo mundo, né? E ele ajuda todo mundo, então ele está recebendo, porque é dando que se recebe. E aí ele vai falar para ela: para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Não é? A gente, para ajudar alguém, a gente muitas das vezes não consegue fazer isso sozinho, não é? Eu lembro que meu filho não mora aqui no Brasil, ele mora no Canadá, e logo que ele chegou lá eu ficava tão preocupada,
E uma vez ele veio em casa e tinha lá uma senhora italiana, Dona Eliana, sempre envolvo ela nas minhas preces. Essa senhora, nunca mais me esqueci dela. Quando ele veio a primeira vez aqui, ele morava na casa dela, não é? Ela alugava quarto lá no Canadá, isso. Aí quando ele veio aqui, meu Deus, eu tentei agradar de tudo, né? Mandei presentinho, né? A minha intenção, lógico, é que ela pudesse agradá-lo também. Mas porque eu não podia cuidar dele, porque eu tô aqui no Brasil, ele tá lá, como é que é o ditado? Eu precisava dela. Como é que é? Que minha boca Quem a boca do meu filho beija, minha boca adoça. Adoça alguma coisa assim. Quem meu filho beija, alguma coisa do gênero. Então, é isso. Eu não podia fazer. Ela tinha que fazer alguma coisa, né, que eu faria aqui, se ele estivesse perto. Então, eu era muito grata. De alguma maneira, o que eu podia fazer para ela? Se eu estivesse lá, eu podia cooperar com alguma coisa. Mas eu estava longe, o que eu podia mandar para ela era um agrado, né? Então, é isso que ele está dizendo. Para a gente ajudar alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Mas se você não trabalha, você não convive com ninguém, se você vive isolado, como o Marco falou, como é que você vai estabelecer uma corrente de simpatia? Se você está isolado, não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, não coopera com ninguém, não tem como, né? Isso que nós lemos anteriormente aqui, do livro Ação e Reação, em que a velhinha que pede os espíritos, a velhinha desencarnada pede os espíritos pelo Adelino, ele fala que o mentor esclarece que merece de todos eles especial carinho. Ele fala assim: 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. Ele está doente, tem dificuldades financeiras. Muito bom a história dele. Quem quiser ler, é muito interessante. E quando ele está dormindo, saindo do corpo, os espíritos vão lá cuidar dele. Porque mas se for ver a história dele aqui, coisa que ele não faz é descansar. No caso dele, ele trabalha o tempo todo, coopera com todo mundo. E ele fala: esteja tranquila. Correia, que é o Adelino Correia, em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa, olha o elogio, desdobravam-se eficientes e Adelino dentro deles atraía-nos a atenção pela segurança espiritual em que se conduzia, né? Então, quer dizer, eles estão pedindo e pedem a ele um trabalho melhor, mais remunerado. Eles pedem licença para arranjar um trabalho que ele ganhe mais. Sei que o nosso Adelino vem passando certa crise financeira, aí vão pedir, e aí eles vão fazer isso também. Mas aí é o que está dizendo aqui, né? Granjear e amigos, é o que a Teresa leu anteriormente na parábola do mordomo infiel, que está no Evangelho de Lucas. Isso. Lucas capítulo 16. Né? Granjear e amigos com o uso da vossa iniquidade, né? Que é sentido da cooperação. Por isso que o título dessa história do livro Ação e Reação é Débito Aliviado. Porque ele encarnou com um programa, mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, que é um dom de Deus, ele conseguiu mudar o programa dele para melhor. Ele conseguiu aliviar muito das suas dívidas, porque ele, a gente sempre lembra o que Jesus diz. Jesus falava para nós que Deus não quer a morte do pecador, e sim a do pecado, né? É uma metáfora, né? Uhum. Dizendo que basta a pessoa se regenerar, se modificar o seu sentimento, o seu pensamento, pronto, a coisa flui rápido. É o caso do Adelino. Ele, na encarnação precedente, ele fora um parricida, quer dizer, ele matou o pai, mandou matar, tacou fogo. Tacou fogo no pai vivo. Isso, então. E agora, nessa encarnação, ele está recebendo toda essa ajuda, porque ele verdadeiramente se arrependeu no mundo espiritual, veio na encarnação com a expiação dolorosa da doença, da pobreza, mas ele está superando isso tudo
porque ele sabe vivenciar essa lei divina, que é a lei de cooperação, de fraternidade, não é? E aí o Clarencio vai continuar a explicar para ela. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar, porque aquele trabalhador que engole sapo, lagartixa e outras coisas dos chefes, ele engole porque ele sabe que muitos dependem dele, não é? Então, se a família depende dele, ele vai sofrer tudo com paciência, calado, mas para que os outros fiquem bem. Então, para essa senhora poder ajudar os filhos, ela teria que ter feito isso. Ela não reclamou lá dos chefes ásperos que ela achava que tinha, né? Mas se ela tivesse suportado, ela agora estaria com mais bônus horas para poder atender os filhos. Mas, infelizmente, né? O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E se nenhum administrador... nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Sem escolher o que fazer. A gente trabalha para Deus. Nós temos aqui um grande exemplo também, no livro Paulo Estevão, do próprio Saulo, quando ele tem um encontro na estrada de Damasco, né, com Jesus, e ele pergunta, está muito bem relatado, muito bem explicado no livro Paulo Estevão. E ele pergunta assim a Paulo, ele pergunta a Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? O Emmanuel comenta: aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostra de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem. Então, o grande divulgador do Evangelho para o mundo, conhecido na época, o grande batalhador do Evangelho, sem ele não teríamos Evangelho no Ocidente. Ele está nos dando exemplo aqui, que o Emmanuel está explicando. Ele não escolhe tarefas para servir, ele serve. Nós vamos atingir esse patamar um dia, né? Com certeza. Mas é o grande exemplo para nós aqui, né? Então, repetindo, como a Teresa colocou, não estamos aqui caçoando, vamos dizer assim, da irmã que está aqui. Ela está sendo nos relatado, nós estamos analisando para a nossa vida, não é? Será que nós estamos reclamando tanto do serviço que Deus nos dá? Será que está sendo proveitoso para nós essa desobediência? Será que estamos sendo obedientes ou não? Então, essa análise, toda a análise do livro é para nós, não é? Então, é o exemplo de Saulo aqui que a gente quis trazer, que o grande divulgador, o grande batalhador, sofreu o que sofreu, não escolhe o gênero de tarefa, né? Ele apenas serve. Ele já entende que todo serviço útil, como o André Luiz está colocando aqui, pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, que nos nossos trabalhos, que a gente já entende que é toda ocupação útil, que a gente reclame menos, né? Que a gente aprenda essa lição, que não é tão fácil, mas que a gente aprenda a reclamar menos, porque o trabalho é bom por si só, porque nos ajuda a evoluir
melhora os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, porque imagina, aturar um chefe austero, a nossa paciência, com certeza, se você sinceramente se esforçou, você subiu um degrauzinho na escada da paciência. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.